Pessoal, agora a gente vai falar sobre mercado. O que é o mercado? O mercado é um conjunto de empresas e ou pessoas, né, que satisfazem as suas necessidades através da compra, da aquisição de produtos ou serviços. Tá? Então, esse é o conceito geral de mercado. Mas é importante a gente pensar que existem dois tipos de mercado: o mercado de bens de consumo e o mercado corporativo. O que isso quer dizer? Onde está a diferença? É que no mercado de bens de consumo, o destinatário do produto ou serviço ele é sempre o consumidor final. Tá? Em algum momento, todos nós somos consumidores, né? Consumidor final, fazemos parte desse mercado. Então, quando a gente adquire, seja um produto, né, de higiene pessoal, um perfume, ou mesmo um veículo, né, ou eu consumo, né, tenho consumo de energia elétrica, em todos esses segmentos eu faço parte do mercado de consumo de bens ou serviços. Tá? Agora vamos diferenciá-lo do mercado corporativo. O mercado corporativo digamos assim, é a troca, né? É a troca de bens ou serviços, mas que não envolvem o consumidor final. Tá? Vamos imaginar, tá? Inclusive é importante a gente mencionar que existem situações em que, ao mesmo tempo, a entidade, ou a pessoa, ou a empresa, ao mesmo tempo, ela é consumidora final e ela faz parte do mercado de consumo e também parte do mercado corporativo. Tá? Por exemplo, uma papelaria. Com relação ao material gráfico, né, ela recebe de seus fornecedores e ela revende. Nesse caso, não há uma relação de consumo entre essa revenda e a papelaria. Porém, da papelaria para o seu consumidor final, sim, há uma relação de consumo. Tá? Da mesma forma, vamos imaginar então, mas a papelaria então naquela relação com o fornecedor não é uma relação de consumo porque a papelaria, né, com relação ao material gráfico, não é o consumidor final do produto. Ok. Agora, essa papelaria, para o seu funcionamento, ela utiliza energia elétrica, então ela consome energia elétrica. Então, também com a empresa de eletricidade, é uma relação de consumo. Então, percebam que, ao mesmo tempo, essa empresa ela faz parte tanto do mercado corporativo quanto do mercado de bens de consumo. Tá? E é importante a gente fazer essa reflexão porque, inclusive, existe diferenciação jurídica. Né? Como todos sabem, no Brasil, nós temos o Código de Defesa do Consumidor, que existe justamente não apenas para proteger o consumidor, mas para regular as relações de consumo, né? Para trazer, né, o mínimo, né, de ditames jurídicos para proteger aquela relação, criando, na sua grande maioria, obrigações para o fornecedor, né, e direitos para o consumidor, visando equilibrar aquela relação. Enquanto na relação do mercado corporativo, né, no Brasil segue-se o Código Civil. Então é importante a gente fazer essa pontuação. Sempre que a gente falar em consumidor, a gente tem que pensar que é o destinatário final do produto. Tá? Não sendo o destinatário final do produto, ele sai do mercado de consumo e passa a participar do mercado corporativo. Tá? A gente também precisa entender as necessidades. Tá? A gente em outro momento falou sobre a diferença de forma genérica, né, menos restrita, sobre a diferença entre necessidades e desejos. Tá? Mas mesmo dentro das necessidades, a gente tem dois tipos, pelo menos dois tipos, né, duas espécies. As necessidades inatas ou genéricas, tá? E também as necessidades adquiridas. Necessidades inatas ou genéricas são aquelas necessidades fisiológicas, alimentação, hidratação, respiração, aquecer-se. Então são necessidades que assim, são próprias, né, da subsistência, próprias da sobrevivência. Então, necessidades inatas ou genéricas. Já as necessidades adquiridas, elas são, como o nome bem diz, adquiridas através muitas vezes de um contexto sociocultural, ou seja, de acordo com as percepções e informações que a pessoa recebe ao longo da vida, ela passa a adquirir aquela necessidade. Tá? Como, por exemplo,
a vivência em grupo, tá? A vivência em grupo, constituir família, né? Isso é um aspecto cultural, tanto que nem todos se encaixam. Se você pensar também a necessidade de estar empregado, envolve a questão de subsistência, mas a subsistência está ligada apenas ao emprego? Não, existem outras maneiras de se garantir a subsistência. Consumir um determinado tipo de roupa, ok, você precisa de uma vestimenta, né? Mas essa também é uma necessidade adquirida, né? Uma necessidade que, embora seja uma necessidade, mas ela não entra na escala das necessidades genéricas, porque quando eu falei no exemplo das necessidades inatas ou genéricas, aquecer-se, manter o corpo aquecido, mas aquecer o corpo é só com vestimenta? Não, existem outras maneiras. Então a vestimenta ela passa a ser uma necessidade adquirida, certo? Então, dito isso, já diferenciamos aí então mercado, conceituamos mercado, grupo de pessoas ou empresas que, para satisfazer as suas necessidades, compram produtos ou serviços, adquirem produtos ou serviços, e temos dois tipos de mercado: mercado de bens de consumo, pensando sempre consumidor final, e mercado corporativo, quando não envolve o consumidor final. Necessidades inatas ou genéricas, e inatas ou genéricas, aquelas fisiológicas, né? E as necessidades adquiridas, aquelas, né, que muitas vezes por aspecto sociocultural, né, a pessoa passa a obter, né, a ter essa necessidade, a sentir essa necessidade. Bom, agora a gente vai falar então sobre oferta e demanda, né? O que é oferta? É o ato de oferecer algo, né? Ofertar. Essa oferta ela pode acontecer por doação, pode estar relacionada à aquisição, né, de um produto ou serviço mediante uma paga, mediante desconto. Ela pode se tratar também da oferta de uma oportunidade, por exemplo, oferta de emprego, né? Lá na religião, a oferta tem uma outra conotação. Lá ela é entendida como você ofertar dinheiro, né, para o sustento das bases religiosas, né? Quem nunca ouviu falar no dízimo, né? Então, lá a oferta tem uma outra conotação. No marketing ele é entendido como a própria condição que o vendedor tem para fins de comercializar um produto ou serviço, né? Então, e que tipo de condição é essa? Vamos imaginar, quando você tem muita oferta, a tendência é que o teu produto diminua o valor, né? Então é a grande dificuldade de quem trabalha com um estoque elevado. Hoje aliás, já faz algumas décadas, tá? Quando a gente tinha pensando em cenário de Brasil, tá? Até a década de 80, início da década de 90, a gente tinha um problema muito sério com inflação, onde as indústrias precisavam estocar materiais, tá, para garantir, digamos assim, o congelamento dos preços daquilo que já foi adquirido, né? Porque, digamos, quando precisava comprar insumos, muita coisa era em dólar na época. Hoje ainda mas na época era pior, porque a gente tinha uma moeda muito fraca e hoje a gente já tem uma moeda estabilizada há alguns anos, tá? Então a gente tem que pensar que essa mudança no Brasil, ela não é, digamos assim, muito idosa não, tá? Ela é uma mudança jovem. Então se a gente pensar ali, final da década de 80, final da década de 90, empresas com estoque de insumos muito altos, tá? Por conta da inflação. Hoje, com a moeda estabilizada, tá, ter um alto estoque é problema, né? É problema. Vamos imaginar estoque de produto pronto, porque conforme os industriários dizem, estoque é dinheiro parado, tá? Então, essa é a questão da oferta. Quando tu tem muito para oferecer, a tendência para que você tenha giro, né? Giro de capital, para que você obtenha ganhos, a tendência é que você acabe diminuindo o teu preço, né? Diminuindo o valor, né, do teu produto ou serviço para que você tenha ganho no giro, tá? Então essa é a questão da oferta, quando se fala em condição para oferecer algo, tá? Agora, quando a tua oferta é menor, você consegue melhores preços, né? Mantendo a qualidade e tal, você consegue melhores preços. Já a demanda é o quê? A demanda é a procura, é o desejo, tá? É o desejo das pessoas desejo ou necessidade, tá? É importante que se frise isso, não é apenas o desejo, desejo e necessidade das pessoas e das empresas em adquirir produtos ou serviços para satisfazer as suas necessidades, tá? Essas demandas, tá? Essas demandas, elas podem variar de acordo com algumas condições, né? Preço é uma delas,
produtos que possam substituir, né? Ou seja, produtos substitutos, né? Eu tenho um produto marca X a um preço Y, um preço mais alto, e de repente eu tenho uma outra marca genérica com um produto substituto num preço mais atrativo, tá? Então pode alterar, eu posso direcionar minha demanda que seria do produto X para o produto Y. O mercado de consumo possui essa característica também, tá? E aí nessa linha a gente destaca que existem duas vertentes de demandas, tá? Que são as vertentes qualitativas e as vertentes quantitativas, sendo que as vertentes quantitativas, digamos assim, são as demandas das pessoas que de repente compram de acordo com a sua renda. Normalmente as classes ou empresas, né, que não possuem muito poder econômico, acabam sempre fazendo as suas aquisições de produtos ou serviços pensando na sua capacidade financeira de arcar com os compromissos, sejam eles pagamentos à vista ou a prazo, né? Da mesma forma que você tem as demandas qualitativas, que elas se referem também de acordo com a publicidade, mais ligado ao desejo. Então, aquele que não está tão preso na questão financeira, muitas vezes ele vai pela qualidade, qualitativa. Então, tem a ver com a publicidade, com a propaganda de determinada marca, né, de produto ou serviço. E pensando também nessa questão das demandas, tá? É importante a gente destacar que existem vários tipos de demandas, e eu particularmente eu gosto de trazer exemplos, tá? Exemplos bem atuais para a gente fixar essa questão das demandas. Então a gente tem a demanda negativa, tá? Demanda negativa, ela ocorre quando uma empresa, por alguma razão, há uma repulsa, quando há digamos assim, uma rejeição do público, tá, em relação àquela marca, né, de produto ou serviço. Se a gente falar em cerveja Baker, né, cervejaria Baker, talvez aqui na nossa região o pessoal não consiga ligar aos fatos, alguns vão conseguir. Mas se a gente falar em cervejaria Belo Horizontina, né, um fato recente aí de um lote contaminado de bebida e algumas pessoas vieram a óbito, principalmente lá no estado de Minas Gerais. Então, hoje, essa marca, você vê que a cervejaria Bax, eles têm 21 marcas de cerveja. A Belo Horizontina era uma delas e deu problema num lote. Hoje há uma grande rejeição em relação a essa cervejaria. Então, há uma demanda negativa, ou seja, há uma repulsa. O público, quando fala em cerveja, né, Belo Horizontina ou cervejaria Bax, acaba levantando desconfiança, né, a respeito dessa cervejaria. Nós temos a demanda inexistente, tá? E é importante, tá? A gente analisando as características das demandas, a gente pode pensar assim que elas não são fixas, tá? Elas podem em algum momento da história se enquadrar em um tipo, né, de demanda e através dos tempos sofrendo mutações, tá? Por exemplo, demanda inexistente que trata de bem desconhecido ou sem utilidade. Tá, vamos lá, bem desconhecido ou sem utilidade. Se a gente imaginar hoje, 2020, a gente poderia citar um bem que hoje ele é inexistente e para muitos ele é desconhecido, os filmes das câmeras fotográficas, por exemplo, né? Antigamente Kodak, Fujifilm, que já tiveram uma demanda maior, que a gente vai falar sobre isso daqui a pouquinho também, mas que atualmente ela é inexistente ou desconhecida, porque tu não tem a procura pelo produto, até porque hoje a gente tem os celulares, smartphones e câmeras profissionais, né? Até pouco tempo a gente tinha aquelas câmeras digitais domésticas, hoje pouco se ouve falar dessas câmeras, né? A maioria hoje smartphone ou câmeras profissionais, né? Por conta da qualidade. Então, essa demanda de filmes, né, fotográficos, citei ali as duas marcas que talvez eram as mais conhecidas para nós brasileiros, Fujifilm e Kodak, essa demanda hoje ela inexiste, né? Inexiste. E para quem é um pouco mais jovem do que eu, são produtos desconhecidos. Tem que pesquisar na internet para entender o que é um filme, né, da Fujifilm. Demanda latente. Olha só que atual. Demanda latente, né? Sem que haja, digamos assim, há uma necessidade, mas não há um produto para suprir essa necessidade. Vamos pensar na crise que a gente vivencia atualmente, crise de saúde, né?
teve a descoberta aí do novo vírus, né, do coronavírus em 2019, uma variação do vírus corona, que o vírus corona já é conhecido há muito tempo, mas houve essa mutação descoberta ali em 2019. Até a presente data, 15 de abril de 2020, nós não temos uma vacina. Nós temos uma demanda por remédio, né? Muito se fala sobre hidroxicloroquina, né? Se é eficaz ou não, tem alguns institutos testando, mas você não tem um remédio e você não tem uma vacina para prevenir. Né? Que o remédio ele vem quando a doença já está instalada e a vacina vem para a prevenção. E hoje nós temos essas demandas, mas você não tem esse produto. Então é uma demanda latente. A gente precisa, mas a gente não tem essas soluções. A gente não tem esses produtos. Aí você tem a demanda declinante. Tá? Demanda declinante é aquela que ela já foi uma alta demanda em algum momento da história, mas que hoje ela, digamos assim, ela perdeu força, a procura já é bem inferior, que a gente poderia, de repente, citar aqui, telefone fixo, né? São pouquíssimas pessoas hoje que adquirem telefone fixo, por alguma razão adquirem, mas são poucas as pessoas. Videolocadoras, ainda existem algumas não, existem várias pelo país, mas a movimentação desse tipo de mercado, né? A demanda é baixíssima, muitas delas são ali anexas à Lan House, e a Lan House ainda tem a sua peculiaridade, porque muita gente não tem impressora em casa, pessoas de idade muitas vezes não dominam, né, essas tecnologias e quando precisam imprimir alguma coisa vão na Lan House, tiram uma fotocópia e tal. E aí a videolocadora, por estar ali junto, da mesma forma a Lan House também entra nessa questão de demanda declinante de mercado, porque também já foi top do verão e hoje a procura já é bem menor. Algumas pessoas procuram Lan House porque eu não quero instalar jogo no meu computador, eu não quero instalar jogo em casa, então eu vou procurar a Lan House. Ok, existe uma demanda ainda? Sim, mas ela é declinante. Ela é bem inferior ao que já foi em outrora. Aí você tem a demanda irregular. Irregular e sazonal. O que isso quer dizer? Quer dizer que são demandas que elas vão se alternando em períodos específicos do ano. Por exemplo, na indústria têxtil, quando a gente tem lá a troca de coleção, né? Primavera, verão, outono e inverno, as estações do ano, mas você tem a coleção de inverno e a coleção de verão. Então, você tem vamos imaginar, no verão, vou falar de uma loja, não vou falar a marca da loja, mas aqui do lado do escritório tem uma loja de biquínis muito conhecida na nossa cidade, que a gente percebe. No verão é uma loucura, o pessoal tem que ali monitorar estacionamento para que tenha vaga, horário estendido, aquela coisa toda. No inverno é onde os funcionários tiram férias, é onde a gente vê que praticamente não tem movimentação, né? E assim, se a gente for analisar a indústria têxtil, né, tem essa questão da demanda irregular, né? Ali quando tu faz a coleção inverno é bastante algodão e quando você faz a coleção verão é bastante sintético. Então, ora tu tem uma demanda específica de algodão e ora tu tem uma demanda específica de sintético. Essa é a demanda irregular. Demanda plena é aquela mais desejada pelo empresariado, pelo profissional, pelo empreendedor. Porque a demanda plena é aquela em que você trabalha com dentro da tua capacidade, a melhor capacidade de produção ou de prestação de serviços, né? Porque a gente sempre fala de produtos ou serviços. Então, tu trabalha com a tua melhor capacidade, seja para oferecer serviços, seja para oferecer produtos. Por outro lado, vamos imaginar se é algum produto, então você não tem estoque, você trabalha com a melhor capacidade de produção, mas você consegue escoar toda a sua produção e você consegue atender toda a tua clientela, ou seja, você não deixa ninguém querendo o teu produto, não tinha capacidade de atender e esse cliente foi buscar concorrência. E cliente que muitas vezes vai buscar concorrência pela falta de um produto, ele pode não voltar, né? Então a demanda plena é essa, quando você consegue atender toda a clientela e também de acordo com a tua capacidade total, né? Seja de prestar serviço, seja de produzir. Porque pode acontecer também de você conseguir atender toda a tua clientela, mas teu número a tua demanda de serviços e produtos ela é baixa. Então, se você pensar uma empresa, ela poderia trabalhar em 2 turnos, não, mas ela trabalha só em um porque é o suficiente para atender toda a clientela. Beleza, mas então você não esgota a tua possibilidade de lucro. Então a demanda plena ela envolve isso. Tua melhor capacidade de produção,
né? A tua melhor capacidade ou de produção ou de oferta de serviços, né? Oferta de produtos e serviços, atender toda a clientela e não deixar faltar, né? Essa é a demanda plena. E aí você tem a demanda excessiva. O que é a demanda excessiva? Demanda excessiva é quando a procura pelo teu produto ou serviço ela é maior do que a tua capacidade de entrega. Pode ser definido dessa maneira. É maior do que a tua capacidade de entrega. Se a gente for pegar um exemplo atual, tá? Atual de demanda excessiva, a gente vai falar de EPIs, né? A gente vê aí dificuldade com máscaras, agora encontraram essas soluções maravilhosas, né? Máscara de pano e tal, mas vamos pensar aí na situação dos hospitais, que a gente vê nos noticiários, né? Falta luva, falta avental, falta máscara, falta respirador. Então, nesse momento, por conta da pandemia, existe essa demanda excessiva, né? Ou seja, precisa-se muito e o que se entrega não é o suficiente, né? Então, são essas as espécies de demanda. É importante que se tenha em mente essas características ali relacionadas às demandas, né, as espécies das demandas, porque aí um técnico em administração, né, um bom administrador, ele precisa entender o mercado, entender as mudanças do mercado. Se a gente pegar dentro desses exemplos ali que a gente utilizou, dentro das demandas, né, hoje uma demanda inexistente ou desconhecida, né, do mercado aí de filmes, né, um produto que deixou de existir, eram líderes de mercado, né? Possivelmente eles tinham ou a demanda plena, ou, se não a demanda plena, em alguns momentos, demanda excessiva, né? E deixaram de existir, né? Deixaram de existir. Então é importante que se conheça essas espécies das demandas, assim como também a gente vai estar trabalhando as características, os compostos de marketing, também conhecido como mix de marketing, né? Mas antes de entrar no mix de marketing, a gente vai falar sobre produtos e serviços, né, que fazem parte dos compostos de marketing. Então, o produto é tudo aquilo que pode ser oferecido, tá? Tudo aquilo que pode ser oferecido a um mercado para a satisfação de desejos e necessidades, né? Tem que ser tangível, né? Uma das diferenças entre o produto e o serviço é que o produto você consegue tocar ele, já o serviço você não consegue tocar. Por exemplo, um serviço de assessoria, ele é prestado, ele é remunerado, mas não tem como ser tocado. Então é a diferença entre uma das diferenças entre produto e serviço, né? Então, produto, tudo aquilo que pode ser oferecido para satisfazer necessidades e desejos, né? Já serviços é tudo que uma parte pode oferecer à outra, que seja intangível, né? Que possa oferecer para suprir as necessidades da outra. Intangível, ou seja, que não pode ser tocado, e que isso não signifique a propriedade de nada. Inclusive, a prestação de serviços ela nem sempre está ligada a um produto concreto, né? Então, por exemplo, o serviço de assessoria, né? Tu não tem um produto concreto. Bom, e aí dentre as características do serviço, né, está a intangibilidade, né? Ou seja, como o serviço não é palpável, não é possível tocar, não é possível experimentar o serviço antes da contratação, né? O mercado só conhece o serviço a partir do momento que ele já está contratado e já está sendo realizado, né? Então, de certo modo, em algumas situações isso gera insegurança no mercado-alvo com relação à capacidade de satisfação das necessidades e desejos, né, pelo serviço. E aí o mercado, as organizações procuram buscar elementos que possam indicar, né, trazer informações indicativas acerca dessa satisfação, como as pessoas envolvidas, toda a estrutura, tecnologia, enfim, toda uma gama de informações que pode auxiliar na escolha da prestação do serviço, na escolha do prestador do serviço, né? Depois também temos a inseparabilidade, tá? Diferentemente dos produtos, né, que o produto você consegue separar o momento da produção e o momento do consumo. Os serviços não, a produção e o consumo são simultâneos, tá? A gente consegue usar como exemplo, né, uma aula presencial, né? Não há como você produzir a aula e depois vender. No momento em que a aula está sendo produzida, né, ali na sala de aula, ela já está sendo vendida aos alunos que ali estão matriculados, né?
Então, não há como separar produção do consumo. Temos também a variabilidade, também é uma característica do serviço. Variabilidade é o seguinte, como depende do profissional, né, não há, a gente já falou ali que não há a possibilidade de se experimentar o serviço antes, como depende do profissional, do prestador de serviços, ele vai variar, né? Variabilidade. Vai variar de profissional para profissional, tá? Vamos imaginar um hospital que tem dois médicos clínicos gerais, né? Ou de clínica geral. Ambos realizarão o mesmo trabalho, mas cada qual da sua forma. Então aí está presente a característica da variabilidade, né? Então cada profissional vai trabalhar, né? Vai haver variação na forma de se trabalhar de acordo com os profissionais envolvidos, né? E por último, a perecibilidade, vem de perecível, né? de prazo, tá? Por quê? Porque o serviço, tá, em algum momento ele deixa de existir. Ele pode ser prorrogado, mas ele tem prazo e em algum momento ele deixa de existir. Essa é uma característica também do serviço. Falando também agora sobre os compostos de marketing, no caso os 4 P's: preço, praça ou ponto, produto e promoção. Então esses 4 elementos é que formam o composto de marketing, ou marketing mix, ou mix de marketing, né? Então a gente tem essas nomenclaturas aí no mundo do marketing. E quando a gente fala em composto de marketing, né, são elementos que compõem qualquer estratégia de marketing, tá? Então eu entendi tudo da seguinte maneira: preço. É necessário que o empreendedor, que o administrador, se pergunte, né? Ou o profissional de marketing se questione: quanto custa, quanto vai custar o meu produto ou serviço? Né? Ele vai ser um produto barato? Ele vai ser um produto caro? Ele vai ser pago? Eu vou negociar só à vista? Eu vou trabalhar com crediário próprio? Eu vou ter alguma parceria com financeira? Qual é o valor que vai ser atribuído à minha prestação de serviço ou ao meu produto? Então, essas informações elas estão contidas no preço, no custo, enfim, na maneira como vai ser feita a negociação com o meu público-alvo. Praça ou ponto? Praça ou ponto se refere a aonde eu vou disponibilizar a minha prestação de serviços ou o meu produto, tá? Se vai ser em loja virtual, se vai ser em loja física, ou ainda também prazo para atendimento, né? Prazo de entrega de produto, o serviço, prazo para atendimento do serviço, enfim. Essas questões envolvendo prazo, né, de entrega, prazo de execução de serviço e local de disponibilização de produtos e serviços estão contidas aí na praça ou ponto. Aí depois a gente tem produto. Quando a gente fala de em mix de marketing e produto, a gente se refere às características do produto ou prestação de serviço: tamanho, cor, volume, apresentação, aplicação, funcionalidades, né? Então, todas as características que envolvem o meu produto ou a minha prestação de serviço, né, estão contidas no produto. E por último, a gente tem a promoção, tá? A promoção, ela refere-se à maneira, né, à minha estratégia de divulgação. Por exemplo, se eu vou divulgar na internet, se eu vou usar links patrocinados, se eu vou fazer algum tipo de fanpage, ou algum outro tipo de trabalho na internet, mas não se excluindo também outras estratégias offline de divulgação. Pode ser panfletagem, pode ser campanha na TV, pode ser campanha no rádio, né? Então existem várias possibilidades de estratégia, tanto online quanto offline. E essas, quando se fala de mix de marketing, elas estão contidas então na promoção. Joia, pessoal? Então, assim, hoje a gente trabalhou bastante conceitos de mercado, demanda, oferta, espécies de demanda, né? Então, temos base aí para realizar um exercício e na sequência eu vou estar enviando esse exercício para vocês, ok? Peço aí desculpas, eu sei que esse último vídeo vai chegar um pouquinho atrasado, né? Mas a gente vai conseguir alinhar essas questões aí, né? E cumprir o cronograma. Tá bom, pessoal? Grande abraço, né? E contem comigo aí, estou à disposição para sanar qualquer dúvida.